Oi, oi, meus amores, bem-vindos e bem-vindas ao Narf Crochê. No vídeo de hoje nós vamos fazer a letra B. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Estão prontos para transformar esse fio comigo? Então agulha na mão, linha no dedo e vamos direto ao ponto. Começamos com um nó corrediço, 18 correntinhas, 18 correntinhas mais uma. Pulamos essa última que a gente fez, voltamos na número 18 e fazemos um aumento. 1, 2, pontinhos baixos no mesmo espaço de base, um aumento e 17 pontos baixos. Para cada ponto, para cada correntinha de base, a gente faz um ponto baixo até o final. 16 e 17. Uma correntinha para virar o trabalho, giramos, fazemos 18 pontos baixos e um aumento lá no final. 2, 3, 17, 18 e aqui nesse pontinho da nossa volta, que é o nosso primeiro ponto baixo, um aumento. 1, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, aqui a gente precisa ter 20 pontos nessa segunda carreira. Na primeira, a gente terminou com 19, na segunda com 20. Agora, a gente faz uma correntinha para virar o trabalho. Começa de novo com um aumento. Um ponto. 2 pontos e 19 pontos baixos até no final. 18 e 19 pontos. Aqui nós temos 21 pontos. Uma correntinha para virar o trabalho, viramos, fazemos 20 pontos baixos e um aumento no último ponto de base. 3, 4, 5, 19 e 20. E mais 2 pontos baixos no último pontinho de base. Pronto, aqui nós temos 22 pontos nessa carreira. Uma correntinha para virar o trabalho, girou. Começamos com um aumento, 2 pontos no mesmo espaço de base. E voltamos até o final com 21 pontos. 20 e 21. Subimos uma correntinha e agora vai ser diferente. Aqui a gente terminou com 23 pontos baixos e a gente vai fazer duas carreiras de ponto sobre ponto, ou seja, duas carreiras de 23 pontos baixos, sem aumento, sem diminuição, só ponto sobre ponto. Terminamos a sequência de duas carreiras de ponto sobre ponto, faz uma correntinha, virou o trabalho e agora nós fazemos 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Fez uma correntinha, virou o trabalho e agora nós fazemos uma sequência de 5 carreiras de ponto sobre ponto. São mais 5 carreiras de 7 pontos baixos. Terminamos a sequência. Agora, se você tiver outro fio igual ou conseguir tirar a outra ponta aqui do meio do fio, eu não consegui. Mas se você conseguir, você não corta esse fio, só deixa aqui em espera, tá? Mas, como eu não tenho outro fio igual e também não achei a ponta, eu vou ter que cortar aqui. Faço uma correntinha e começo aqui do outro lado. Para começar aqui desse outro lado, nós vamos contar 10 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inseriu a agulha aqui no 10º. Vamos pegar o nó corrediço, que já tá pronto.
inserimos aqui dentro, fazemos uma correntinha, e esse fio que ficou solto, a gente vai arrematando nesses pontos. No próximo ponto de base, nós fazemos o primeiro ponto baixo. Puxou, ponto baixo. Agora, ponto sobre ponto. Vamos ter um total de 9 pontos baixos aqui até o final. Chegamos no final, fazemos uma correntinha para virar o trabalho. E agora 7 pontos baixos e uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E nos últimos 2 pontinhos, uma diminuição. A diminuição é o seguinte: entramos ali dentro do primeiro ponto, puxou. Entrou dentro do segundo ponto, puxou e tirou as 3 laçadas. Feita a diminuição, correntinha para virar o trabalho, e agora temos 8 pontos baixos. Vão ser 2 carreiras de ponto sobre ponto de 8 pontos baixos cada um. Feita a sequência de 2 carreiras de ponto sobre ponto, fez uma correntinha, virou o trabalho. Agora nós fazemos um aumento. No primeiro ponto, são 2 pontos baixos, depois 5 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, e nos últimos 2 pontos, uma diminuição. Puxou, entrou, puxou e saiu as 2 laçadas. Uma correntinha para virar o trabalho. Começamos a próxima carreira com uma diminuição. Puxou. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. E no último ponto, um aumento. Entrou aqui, um ponto baixo e no mesmo lugar, 2 pontos baixos. Agora terminamos com 6 correntinhas, 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. Foi lá do outro lado, no primeiro ponto, prendeu com ponto baixíssimo. Só fazer uma correntinha, cortou o fio e puxou. Agora nós voltamos lá do outro lado, onde eu falei que se você tivesse outro fio, você não precisava cortar, né? Agora a gente volta a trabalhar daqui. Tô aqui com meu nó corrediço, insiro aqui dentro, faço uma correntinha e viro o trabalho. Eu vou arrematar esses 2 fios aqui, tá? Agora nós vamos fazer um ponto baixo. Nos 2 últimos, uma diminuição. Então, vão ficar um total de 19 pontos baixos e uma diminuição. Fizemos 19 pontos com 7 pontos baixos, 6 pontos baixos, 6 pontos baixos. E agora, nos últimos 2 pontos, uma diminuição. Aqui o último. Fez uma correntinha para virar o trabalho. Girou. E agora, vamos fazer uma diminuição e 18 pontos baixos. Puxou lá atrás. De novo. Tirou as 3 laçadas. E 18 pontos baixos. Terminamos nossa carreira com 19 pontos no final, fez uma correntinha para virar o trabalho. Agora você faz ponto sobre ponto, vão ser 19 pontos no total. 17, 18 e 19. Uma correntinha para virar o trabalho, girou e agora um aumento. Começamos com um aumento aqui, 2 pontos baixos. E mais 18 pontos de ponto sobre ponto até o final. Terminamos com 20 pontinhos nessa carreira, fez
uma correntinha para virar o trabalho, virou, e daqui para lá são 19 correntinhas, e aqui no final, no último ponto, um aumento. 1, 2, 3, 4, 18, 19 e aumento no último ponto. 20, 21. Carreira com 21 pontos no total. Agora, uma correntinha para virar o trabalho. Essa carreira começamos com um aumento. 1, 2 pontinhos. 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e uma diminuição. Puxou, puxou, tirou as 3 laçadas. Correntinha para virar o trabalho, uma diminuição, puxou, puxou, tirou as 3 laçadas, 5 pontos baixos, 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento no último ponto. 1 e 2 pontinhos para o mesmo ponto de base. Correntinha para virar o trabalho, e agora fazemos 2 carreiras de ponto sobre ponto, tendo cada uma 8 pontos baixos. Terminamos as 2 carreiras, uma correntinha para virar o trabalho. Agora são 7 pontos baixos de ponto sobre ponto, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No último ponto, um aumento. 1 e 2. Terminamos com 9 pontos baixos. Uma correntinha para virar o trabalho. Um aumento. Começamos com um aumento nessa próxima carreira. 2 pontinhos. E ponto sobre ponto até o final, terminando essa outra carreira com 10 pontos baixos. 7, 8. Agora, aqui no final, você tem a mesma opção de cortar ou não o fio. Eu, como não tenho outro fio e também não tenho outra ponta, eu puxo aqui, cortei e volto a trabalhar daqui. Para começar do outro lado, eu vou contar a partir daqui do meinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inseri minha agulha no 6º ponto. Eu vou puxar o nó corrediço lá atrás. E agora vamos fazer 6 carreiras de 7 pontos baixos. Fiz aqui a minha correntinha e o primeiro ponto vai no próximo ponto de base. Eu ignoro essa correntinha na minha volta, tá? 2, 3, e já tô arrematando o fio também lá atrás. 4, 5. Vou cortar esse fio aqui do arremate. 5, 6, 7. Correntinha para virar o trabalho e mais 5 carreiras de ponto sobre ponto. Agora a gente sobe mais 4. Terminei nossas carreiras aqui desse ladinho. Agora vamos fazer 6 correntinhas. 3, 4, 5 e 6. 6 correntinhas. Lá no último ponto do outro lado, vamos fazer um ponto baixíssimo. Cortou o fio e uma correntinha para puxar esse fio. Voltamos aqui desse outro lado com o nó corrediço. Faço uma correntinha, virei o trabalho e vou arrematando esses 2 fios. Agora, eu vou fazer o primeiro ponto aqui. Agora, nós vamos fazer 2 carreiras de 23 pontos baixos. Terminamos aqui a sequência de 2 carreiras de pontos sobre pontos de 23 pontos cada uma. Agora, uma corrente para virar o trabalho.
E começamos com uma diminuição. Puxou, tirou as 3 laçadas. Agora, são 21 pontos baixos, ponto sobre ponto, até o final. Correntinha para virar o trabalho. E agora são 20 pontos baixos e nos 2 últimos pontos aqui, uma diminuição. 19, 20 e 21. Puxou as 3 laçadas. Correntinha para virar o trabalho. Começamos com uma diminuição nos primeiros 2 pontos e agora 19 pontos baixos. Correntinha para virar o trabalho, girou. Nos últimos 2 pontos, uma diminuição. Terminamos com 19 pontos baixos. Agora, para a última carreira, uma correntinha virou o trabalho, uma diminuição e 17 pontos baixos. Até o final, a gente vai terminar com 18 pontos baixos. Terminamos a primeira parte da nossa letra, precisamos de 2 iguais. E aqui na segunda, você pode ou cortar o fio ou continuar com o fio assim para começar a costurar aqui, tá? Eu gosto de começar por dentro, então eu corto o fio, faço uma correntinha e puxo aqui. Eu começo a costurar por dentro, nesses 2 aqui, e depois por fora. Vou começar aqui desse cantinho, puxando o nosso nó corrediço, faço uma correntinha, eu vou arrematando o fiozinho lá atrás do nó corrediço, aqui nos próximos pontos. É só você ir colocando aqui nas laterais e fazendo pontos baixos, tá? Essa costura é com pontos baixos. Cheguei aqui no final e termino no primeiro pontinho que a gente fez com ponto baixíssimo. Corto lá atrás o fio. E agora a gente faz uma correntinha. Eita, achei. Faz uma correntinha e puxa esse fio aqui. Embaixo vamos fazer igual. Para a costura externa, eu vou iniciar aqui de cima e arrematando um dos fios, ó. Tem esse e esse, a gente vai arrematar um deles e o outro deixa pro outro lado. Pegamos ali o nosso nó corrediço que já tá feito. Inserimos aqui e começamos a fazer os pontos baixos. Vou arrematar os 2 fios, ó. Os 2 aqui, o de início e o que tava na letra, nesses mesmos pontos. Ó, meus amores, costurei isso aqui, cheguei na ponta e eu vou começar a colocar o enchimento agora, tá? A gente vai costurando e vai colocando enchimento no que já tá costurado. Eu vou colocar enchimento aqui, até aqui e aqui no meio. Depois eu venho costurando até aqui, coloco mais nessa parte, costuro, coloco mais e aí eu termino de fazer a letra. Para arrematar esses fiozinhos, a gente vem com uma agulha menor. Aqui no ponto do lado, onde o fio tá solto, a gente vem e puxa o fio lá para trás. Ó. Pronto, viramos a letra. E agora o que você precisa fazer é vir aqui do lado, em qualquer pontinho aqui do lado onde o fio tá solto, e puxa pro meio da letrinha. Puxa esse fio pro meio da letrinha, se não entrar tudo, você pode colocar com a ponta da agulha. A gente vem aqui com a ponta da agulha mesmo e dá uma mexida na espuma para poder fixar bem e não soltar esse fio.
E terminamos nossa letrinha B, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários. Curte, comenta, compartilha e não se esquece de se inscrever no canal. Tchau!